Alunos, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar uma etapa bem importante, muito bacana para vocês. É mais um presente então que eu tenho para vocês, que vai ser um intensivão falando sobre consultoria e responsabilidade técnica, onde eu vou disponibilizar para vocês aulas gratuitas, né, sobre esse tema de inspeção de alimentos, e a gente vai então passar juntos essa etapa e aprender como alavancar a sua carreira nessa área, iniciando do básico ao mais complexo, tá? E o meu objetivo de fazer esse intensivão online gratuito, obviamente porque muita gente me pedia, né, para eu lançar realmente um curso online, que assim ficaria mais fácil alcançar todo o Brasil, né? Para algumas pessoas ficava difícil vir nos cursos presenciais, então eu resolvi lançar esse intensivão online, gratuito, justamente para ajudar você nesse processo. Porque eu passei por isso. No início da minha carreira, eu não sabia como começar, eu não me sentia preparada, porque a gente não sai da faculdade preparado para já começar a atuar no mercado de trabalho de inspeção de alimentos. Então eu sentia essa necessidade de uma ajuda e eu não encontrava em lugar nenhum. Eu tive que realmente bater muito a cabeça na prática, ter muita persistência, muita determinação para realmente iniciar sem o QI, né? Que é o que indica, eu não tinha alguém para me indicar para iniciar nessa área. Então eu realmente precisei aprender técnicas que eu tentei de várias maneiras, bati a cabeça para ver o que realmente dava certo e o que não dava. Então, eu fui construindo a minha carreira através dessas técnicas que eu fui percebendo que davam certo. Então, eu optei por ensinar mais pessoas a também construírem a sua carreira através dessas técnicas que foram validadas por mim e que deram certo para minha carreira, para minha profissão. Inclusive, pessoal, eu não trabalho em uma área específica da inspeção de alimentos, da consultoria, da responsabilidade técnica. Eu trabalho com um pouquinho de cada. Porque esse é o meu perfil, né? Eu gosto de me desafiar, de aprender coisas novas, de não ter uma rotina específica. Eu gosto de trabalhar em locais diferentes, né? De segmentos diferentes, até porque a gente aprende muito com cada um deles. Então, por isso eu optei por ir um pouquinho para cada lado da consultoria e da responsabilidade técnica. Por isso que eu quero ensinar para vocês, para a gente não ficar bitolado em apenas uma área, o que é o mais comum, o que é o mais habitual, que eu sempre falo isso para vocês, para a gente entender que tem outras áreas, que tem outros ramos, né, nessa nossa profissão, que também, gente, estão com uma demanda gigantesca de trabalho e ninguém foca nessas áreas, porque todo mundo foca no habitual. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Por exemplo, a panificação, né? Supermercados, frigoríficos, até mesmo cafeterias, chocolaterias, enfim. Todos esses estabelecimentos eu já trabalhei e quero conversar com vocês um pouquinho sobre cada um deles, tá? Eu não quero mais que a gente fique limitado ao conhecimento apenas para nós. Eu acredito que quanto mais a gente transborda, mais a gente tem. Justamente por isso eu quero transbordar para vocês um pouquinho da minha realidade e eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir ir mais longe, tá? Então a gente vai iniciar essa série falando sobre o que a gente mais precisa saber, que são as boas práticas de fabricação. O que significa boas práticas de fabricação, Paula? São todas as práticas adotadas por uma empresa, pelos manipuladores, muitas vezes até pelos clientes, né? Existem vários tipos de boas práticas para nós como profissionais. E existem as boas práticas de fabricação. Então vão ser todas as práticas que vão ser adotadas pelos manipuladores durante a fabricação de um alimento. Essas boas práticas, elas devem ser descritas, né, de forma minuciosa, devem ser estudadas, elaboradas e ensinadas na íntegra para os manipuladores de alimentos, para que elas sejam seguidas como uma rotina, né? Uma rotina durante esse processo de fabricação, para garantir então que esse alimento ele seja seguro. E ele deve ser seguro para quem, gente? Ele deve ser seguro para a população, ele deve ser seguro para o cliente. Para quem for consumir esse alimento, ele tem que ser seguro. O que significa seguro? Que ele não vai transmitir nenhuma doença, que ele não vai causar, né, alguma
algum malefício para quem estiver consumindo ele, pelo contrário, né? O objetivo é que só venha agregar coisas boas esse alimento, né? Tanto de forma nutricional, quanto essa forma de segurança de alimentos, tá? Que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Então, esse é o conceito das boas práticas. São práticas adotadas pelos manipuladores de alimentos que devem ser estudadas, descritas e ensinadas por nós, profissionais capacitados da área, para garantir então que esse alimento ele seja seguro para a população. E toda empresa que manipule, distribua e venda alimento, ela precisa ter boas práticas de fabricação bem descritas e alinhadas, certo? Não adianta, gente, a gente não tem um copia e cole. Simplesmente boas práticas geral, universal para todo mundo. Toda empresa, então, que manipula tem as mesmas boas práticas? Não. A gente deve ter boas práticas específicas para cada estabelecimento. Por quê? Porque a realidade de cada estabelecimento é diferente, certo? Mas como assim? E a prática de usar touca? Não seria uma prática universal? Sim. Então, se comparado nesse quesito, a gente tem, então, ramos. Quais? As que são obrigatórias para todos os estabelecimentos, que são essas boas práticas, né? Que são a nossa base. A gente vai falar delas um pouquinho mais para frente também. Por exemplo, usar touca, não usar esmalte, não usar maquiagem, etc, etc, etc. Que vamos conversar sobre isso. E as boas práticas aprofundadas, então, à realidade da empresa, certo? Por exemplo, aqui eu vou falar sobre uma panificação. Então, quais os cuidados nessa panificação que eu preciso ter, que eu preciso garantir no processo para que esse alimento ele seja seguro? Vamos estudar a realidade da empresa, a rotina da empresa, a realidade de cada manipulador de alimentos para que a gente consiga chegar nesse consenso de segurança de alimentos, certo? Então, vamos lá, pessoal. Para que a gente garanta, então, as boas práticas, foram firmadas algumas legislações. Existem legislações universais, né, como por exemplo o Códex Alimentários, que ele surgiu para vários países, uma padronização de vários países, né, e a gente consegue utilizar aqui no Brasil também. E existem as legislações nacionais. Por exemplo, existem as legislações do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um exemplo, então, de legislações utilizadas é a Portaria 368, ela é antiga, mas a gente ainda pode utilizar. E a gente fala aqui a Bíblia da Inspeção de Alimentos e Produtos de Origem Animal, o RISPOA, certo? A gente também tem algumas legislações do Ministério da Saúde, como por exemplo a 326, a 1428. Também temos da Anvisa, a RDC 216, a RDC 275. Essas RDC, gente, elas falam bastante sobre boas práticas. RDC 216 fala mais sobre serviços de alimentação. Contrapartida, o RISPOA, ele fala um pouquinho mais sobre indústria, né? Sobre produtos de origem animal. Então, são segmentos diferentes. Eu dei alguns exemplos apenas. A gente utiliza muito para as boas práticas essas legislações que eu falei para vocês, principalmente na RDC 216 e RDC 275, que elas especificam bem, então, sobre esse quesito de boas práticas. Mas o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que não existe uma fórmula mágica? Cada estabelecimento tem sua realidade. Por quê? Porque também a gente tem legislações estaduais, a gente tem legislações municipais, certo? Então, quando a gente for entrar em um estabelecimento para trabalhar, seja como consultoria ou como responsabilidade técnica, a gente vai ter que estudar as legislações específicas desse estabelecimento. É um supermercado? Então, qual que é a legislação? Ele é regulamentado por qual órgão fiscalizador? A gente vai falar também sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas eu preciso entender quais as legislações que são base para esse estabelecimento, tá? Porque a gente tem uma série, muitas documentações, muitas que devem ser elaboradas, né? E muitas legislações que são utilizadas como base. Então, sim, a gente pode utilizar essas federais, mas a gente vai ter que procurar, então, essas legislações municipais, estaduais, dependendo de qual órgão que vai regulamentar e vai fiscalizar esse estabelecimento. Certo, gente? Esse ponto de legislação é super importante. Eu sei que no começo, gente, existe uma grande dificuldade em estudar legislação. Eu vejo pelos meus alunos
As pessoas que não são habituadas, então, a ler legislações, a procurar legislações, pode ficar um pouco mais difícil. Mas, gente, nada do que a prática não nos ajude, né? Então, a gente tem que ir tentando, ir procurando essas legislações, ir estudando sobre elas, tá? Tem bastante legislação que eu disponibilizo, então vamos estudando essas legislações, que com o tempo isso vai se tornando rotineiro para nós, vai se tornando uma prática, um hábito, vai se tornando mais fácil, tá? Então não se desesperem, essa é a minha super dica que eu dou para vocês, não se desesperem. Primeiro porque a gente nunca vai saber de tudo, tá? Nunca saberemos de tudo, então sempre vai ter uma insegurança da nossa parte, né? Sempre vai ter um medo que vai querer participar dos momentos da nossa carreira. O que a gente não pode fazer é se deixar paralisar pelo medo, pelo contrário. Vocês têm que entender isso que eu falei pra vocês, a gente nunca vai saber de tudo, mas a gente tem total capacidade e potencial para ir atrás do que a gente precisa, tá? Então pensem um passo de cada vez, sem se apavorar, um passo de cada vez a gente vai conseguindo estruturar a nossa carreira, tá? Esse pilar que eu acabei de falar para vocês de legislação é de fundamental importância. Então eu preciso que vocês foquem nisso, uma atenção bem forte mesmo nessa parte de legislação, que é o que rege a nossa base para inspeção, tecnologia de alimentos, para trabalhar com responsabilidade técnica e consultoria. Aproveitem nesse momento e separem então algumas dessas legislações, por exemplo, essas que eu dei para vocês como dica, RDC 216, o RISPO-A 275, e estudem sobre elas, tá? Lição de casa, já anotem aí. Vamos estudar sobre legislação, certo? Depois de estudar essas que eu passei, são super importantes, vamos procurar legislações específicas de cada estabelecimento, certo? Então, gente, além da legislação, para existir uma indústria de alimentos, um varejo, é muito importante se atentar a diversos detalhes. Então, a gente não vai ser contratado apenas para quando a situação já está funcionando, né? Já está tudo lindo, já está tudo aprovado. Não, a gente também pode ser contratado antes da abertura desse estabelecimento, né? Eles vão contratar, vão precisar da nossa ajuda. Então a gente tem que se atentar a todos os detalhes. Que detalhes, Paula? Eu preciso desde a localização me atentar. Essa localização, ela tem que ter luz e ventilação natural, água e energia. Ela não pode estar perto, então, de odores, como, por exemplo, um lixão, certo? Por quê? Porque isso pode causar uma contaminação. Então, vocês devem se atentar desde a fase de localização. Onde que vai ser esse terreno? Eu posso construir uma indústria de alimentos nesse terreno? E isso que vocês têm que pensar também. Tudo que interfere nesse quesito que pode contaminar e pode comprometer esse alimento futuramente, certo? Então, esse trabalho também pode ser desenvolvido por vocês, tá? Além disso, gente, vocês têm que pensar, além da localização, vocês precisam pensar na estrutura física e no projeto. Paula, mas eu nunca estudei projeto arquitetônico na faculdade. Eu sou veterinária, sou nutricionista, faço zootecnia, engenharia de alimentos, eu não sei mexer, não sei fazer um projeto arquitetônico. Você precisa saber fazer um projeto arquitetônico? Desenhar um projeto arquitetônico? Não necessariamente. Obviamente, essa empresa ela vai precisar contratar um profissional, um arquiteto, um engenheiro, enfim, para desenhar e elaborar esse projeto. Porém, você precisa estar trabalhando em conjunto com esse profissional. Por quê? Porque você precisa entender o fluxo de operação, tá? Então, a maneira com que esse projeto ele é desenhado, ele vai ser aprovado ou não. Vão ter diversos fatores que vão fazer com que esse projeto ele seja aprovado no órgão fiscalizador ou não. Se esse projeto não for aprovado, vocês nem vão conseguir construir nenhuma empresa de alimentos que manipule alimentos, certo? Então, esse projeto ele precisa ser aprovado. Para ele ser aprovado, ele precisa seguir uma série de fatores, tá? Como, por exemplo, que eu falei para vocês, o fluxo de produção, a facilidade de higienização. Então, tudo isso você vai ter que estudar, estruturar em conjunto, né, com o proprietário da empresa e em conjunto com o engenheiro ou com o arquiteto. O fluxo operacional, gente, ele é muito importante, porque ele tem que minimizar os riscos, certo? Ele tem que ser um fluxo contínuo. O que significa isso? Um fluxo sem retrocessos.
partir do momento que esse alimento ele passa por uma etapa, ele não pode retornar, né, para a etapa anterior. Então tem que ser um fluxo unidirecional, certo? Que evite então esse contrafluxo, esse retorno do alimento, favorecendo uma possível contaminação, certo? A área externa, gente, ela também é muito importante, ela deve ser limpa, íntegra, com ausência de lixo, outros objetos, e isso é muito comum, acontece muito. Por mais que a estrutura já esteja pronta, eles acabam utilizando essa área externa para fazer como estoque. E isso não pode acontecer. A área externa ela não pode ser utilizada para deixar materiais em desuso, para deixar lixo. Por quê? Principalmente porque isso pode ser foco de pragas, né, de insetos, pode ser foco de contaminação. Então a gente tem que minimizar esses focos, certo? O que mais, gente? A área interna permitir então um bom desenvolvimento das atividades. Ela deve ser elaborada desde o projeto, né? Para facilitar então a circulação, porque muitas vezes a área do recebimento ela é longe demais da área de manipulação, e aí tem que passar por uma série de corredores, e aí às vezes tem outros setores que também precisam desse corredor e acaba acumulando tudo então nessa área de circulação. Por isso é importante que vocês pensem em tudo isso antes mesmo da execução, antes mesmo da construção, ainda na etapa do projeto, certo? Compatível com o volume de produção. O que acontece, gente? A gente precisa pensar sempre em expansão. Pensar que essa empresa, ela pode começar a vender muito mais do que o previsto, né? Que essa é a ideia e isso pode acontecer. Então, vocês já têm que ter essa capacidade de expansão. Porque senão vocês fazem, né? Auxiliam durante todo esse processo para uma determinada quantidade de produção, né? Por dia, por mês, enfim. E digamos que isso dobra, o que eu vejo acontecer muito na prática. Aí dobra essa produção, o que acontece? Essa empresa ela não tem capacidade, ela não comporta toda essa produção e a empresa pode acabar perdendo com isso, mas o que eles fazem muitas vezes é utilizar essa mesma estrutura menor para fazer uma quantidade muito maior do que essa empresa realmente comporta. E o que isso pode acarretar? Isso pode trazer danos ao consumidor, porque pode favorecer a contaminação desse alimento. Digamos que ele não tem capacidade para armazenar numa câmara frigorífica o tanto que eles estão produzindo. Acabam deixando na área de circulação ou no setor. E isso pode reduzir a qualidade desse alimento, pode fazer com que esse alimento transmita alguma doença, certo? Então isso não pode acontecer, por isso que é muito importante vocês pensarem em tudo isso ainda no desenvolvimento do projeto e pensarem muito nessa capacidade de expansão, certo, pessoal? Então, para reforçar, gente, além de tudo isso que a gente estava comentando, a gente precisa pensar nos materiais que vão ser utilizados, então, dentro dessa estrutura, nos equipamentos, eles devem ser equipamentos de fácil higienização, materiais como não pode ser utilizado madeira, pisos, paredes e forros de forro de fácil higienização, teto, portas e janelas, enfim, é uma série de fatores, então, que devem ser lisos, laváveis, impermeáveis, de cor clara, certo? Por que tudo isso? Realmente, para garantir que esse alimento ele seja seguro. Então, o que eu quero falar para vocês agora é que não adianta a gente pensar apenas no funcionamento dessa empresa, a gente tem que pensar em muito antes da efetiva iniciação das tarefas nessa empresa, né? Antes mesmo de ter manipulador, antes mesmo de ter produção, a gente tem que pensar em todos os detalhes. Detalhes de piso, detalhes de forro, detalhes de janela, de porta, certo? Então, tudo isso deve ser pensado de forma a minimizar os possíveis riscos, certo? As portas devem ter aquele fechamento automático, que é não ter nenhum tipo de abertura para que não entre nenhuma mosca, por exemplo. Da mesma forma, as janelas elas devem ter telas milimétricas, também para evitar esse acesso às pragas, certo? Sempre ajustadas ao batente, ou seja, não ficar nenhum tipo de abertura. E a gente sempre deve ter, então, nas entradas dos setores de manipulação, a barreira sanitária. O que é uma barreira sanitária, pessoal?
É um local que o manipulador vai ter antes de entrar no setor de manipulação para fazer a devida higienização. Higienização das botas, higienização das mãos. Então, essa pia ela não deve ter um acionamento manual, ela deve ter acesso pelo cotovelo, pelo joelho, pelo pé, enfim, mas que não tem um acesso com as mãos, certo? Papel, toalha e sabonete antisséptico. Esse é o ideal, a gente ter um sabonete antisséptico, certo? Para realizar a correta e devida higienização das mãos, higienização das botas, antes de entrar para manipular qualquer tipo de alimento. Além disso, a lixeira, gente, ela também não pode ter um acionamento manual, não deve abrir a lixeira com a mão, senão do que adiantaria, né? Higienizar as mãos corretamente e depois abrir a lixeira com a mão, vai contaminar tudo de novo. Então, tem que ser uma lixeira com acionamento pelos pés, certo? As reformas, gente, qualquer tipo de reforma ou ampliação de uma empresa, ela também deve passar por aprovação. Por quê? Porque você já aprovou um projeto, depois construiu o estabelecimento de acordo com o que estava no projeto, certo? Se você for reformar ou ampliar essa empresa, vai ter que fazer passar de novo por essa etapa de aprovação, certo? Para ver, os órgãos fiscalizadores vão ver se realmente está tudo ok dentro das normas e pode ser aprovado, pode ser seguido então essa reforma e execução. Os funcionários, gente, é muito importante que tenha funcionário em número suficiente e é uma coisa, gente, que eu não vejo muito na prática, né? Os empresários, os proprietários, eles não querem gastar com mão de obra, então acabam contratando um funcionário com um número menor do que realmente era necessário. E aí acontece uma sobrecarga de função e pode comprometer o alimento, sim. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está recebendo um alimento perecível, certo? Mas aí esse mesmo funcionário que recebeu, ele tem que fazer outras coisas, ele não consegue armazenar porque ele já vai ter que manipular e aí ele acaba deixando no corredor de circulação. Esse alimento perecível, ele vai estar pegando uma temperatura que não seria ideal. O ideal seria a temperatura de armazenamento dele, né, refrigerado, enfim. E ele acabou ficando numa temperatura maior do que o ideal. Pode comprometer e vai comprometer esse alimento, podendo trazer riscos à saúde. Então, se tivesse um funcionário específico para isso, ele já faria, então, esse recebimento e esse armazenamento, enquanto o outro funcionário ficaria específico apenas para a manipulação. Esse é o ideal, gente. Então, trabalhar com funcionários com um número suficiente para atender a necessidade e a demanda desse estabelecimento, certo? Todos os funcionários que forem manipular alimentos, eles precisam passar por um treinamento de boas práticas de fabricação. Justamente é o que eu comentei com vocês no início. A gente vai estudar a realidade dessa empresa, vai estudar a legislação e vai passar todo esse conhecimento e essas orientações para os funcionários. É muito importante essa etapa, gente, porque os funcionários, eles não podem simplesmente, você não pode fazer isso, isso, isso. Eles têm que saber o porquê, qual o motivo, como assim? Eu não posso estar de esmalte por quê? Então, eles têm esse direito. Quando eles sabem o motivo, fica mais fácil eles executarem da maneira correta. Então, todos os funcionários têm que passar por um treinamento de boas práticas de fabricação, que pode ser ministrado e deve ser ministrado por você, profissional capacitado, responsável técnico ou consultor, certo? E ele também deve ter saúde para exercer esse cargo. Como assim, Paula? Digamos que essa pessoa está com gripe, ela pode ficar manipulando esse alimento? Não pode. Por quê? Porque pode sim comprometer esse alimento. Então a pessoa ela tem que realmente estar saudável para poder executar as suas ações, a sua manipulação e uma série de outros fatores também que devem ser analisados, certo, gente? Então o funcionário é algo muito importante para nós, porque ele é a maior forma de contaminação desse alimento, né? Ele que vai entrar em contato diariamente com esse alimento. Então ele pode favorecer essa contaminação ou ele pode minimizar essa contaminação. Então traga o funcionário para você, né? Converse com ele, faça ele entender os motivos, faça ele entender que ele também consome esse alimento, que ele também é consumidor, né? Então, primeiro, a gente não pode fazer para o outro que a gente não gostaria que fizessem para nós, mas a família dele também consome esse alimento. Então, explique o porquê que não pode tossir em cima do alimento, por que tem que estar com as unhas cortadas, por que não pode estar usando batom, por que, gente, que não pode estar com barbas, com adornos, tem que estar com o uniforme correto e adequado. Explique
cada um desses detalhes para eles, certo? De forma minuciosa e com paciência, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento de um alimento seguro, que é o nosso principal objetivo, tá certo? E como realizar, então, gente, esses treinamentos? O treinamento, ele pode ser, sim, um chamariz para a consultoria e uma porta de entrada nos estabelecimentos. Por quê? Porque você pode ir até o estabelecimento e oferecer um treinamento de boas práticas, por exemplo, que é um treinamento obrigatório. Então, toda empresa que manipula alimentos, ela precisa ter esse treinamento de boas práticas. E você pode utilizar isso como uma porta de entrada. Entrar através de um treinamento e, quem sabe, realizar outras consultorias naquele estabelecimento futuramente, ou até mesmo entrar como responsável técnico, certo? Vamos conversar um pouquinho sobre eles, então. O treinamento de boas práticas, ele é a base para a garantia da qualidade do alimento, sim. Por quê? Tudo que eu já falei para vocês. Porque a gente vai explicar de forma minuciosa e fazer, então, um manipulador de alimento entender qual a necessidade de executar as boas práticas, certo? E o que a gente fala? A gente fala sobre diversos fatores. A gente pode falar também sobre boas práticas, falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Significa que aquele alimento ele pode sim transmitir uma doença para a população. Essa doença, gente, ela pode sim levar à morte. Então, o nosso trabalho é muito importante. A gente trabalha com a vida das pessoas, certo? A gente pode ser responsável pela vida ou a morte de alguém. Principalmente quem? Os grupos de risco, quem faz parte do grupo de risco. O que significa grupo de risco? São pessoas, gente, que têm maior facilidade para adoecer, por exemplo, grávidas, idosos, crianças, pessoas que já têm uma imunidade comprometida, né, que têm doenças como, por exemplo, anorexia, câncer, AIDS. Essas pessoas, gente, elas já têm uma imunidade mais debilitada. Então, muitas vezes, se a gente consumir um alimento, e esse alimento estiver contaminado, a gente pode não passar mal ou ter apenas uma diarreia e depois já fica bem, né? Por quê? Porque a gente tem uma imunidade boa, certo? Mas essas pessoas que são consideradas um grupo de risco, elas podem ter sérias consequências por consumir esse mesmo alimento que a gente consumiu, né? Então, elas podem sim chegar a morrer muitas vezes por uma gripe. Então, quem dirá uma intoxicação alimentar, certo? E eu já vi pessoas à minha volta acabarem morrendo por uma doença transmitida por alimento. Eu, inclusive, cheguei a comentar e a falar com familiares que acabaram passando por isso, que o meu trabalho ia ser garantir um alimento seguro, disseminar informação para a população, para que outras vidas possam ser salvas. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês podem sim salvar vidas. E os manipuladores têm que entender isso, certo? Então, a gente tem que falar sobre a contaminação, que ela pode ser intencional ou não, e a gente tem que falar como combater isso, como garantir um alimento seguro, através das boas práticas, né? Tudo estão interligados, né? Tudo é uma gestão de risco, que a gente estuda, que a gente elabora, faz essa gestão do risco, minimizando, então, essa contaminação, garantindo a saúde da população. Foco dos nossos treinamentos devem ser sempre esses, não só dos treinamentos, né? Como da nossa rotina diária de trabalho, é a saúde da população. A mão, gente, não sei se vocês sabiam, mas as nossas mãos são uma das principais fontes de contaminação. Sim, porque a gente tá todo tempo, né, com a mão no ônibus, ó, né, na descarga do banheiro, aqui, ó, coçando o nariz, certo? E aí vai manipular o alimento, né, em contato com as mãos, então pode carregar todas esses micro-organismos, então, exteriores para o alimento, certo? A gente pode fazer vários tipos de contaminação através das nossas mãos. Então, mostrar para o manipulador a higienização correta das mãos é muito importante. Sim, falem, repitam, por mais que esse manipulador já tenha passado por uma série de treinamentos, repitam, gente. Coloquem, então, cartazes ilustrativos nas barreiras sanitárias, né? Para que o manipulador não tenha dúvida e sempre higienize a mão corretamente, certo? Então, no treinamento para os manipuladores, a gente vai falar e vai focar muito em contaminação. Que tipo de contaminação? Contaminação física. O que é contaminação física?
é tudo aquilo que você vê que pode cair no alimento. Por exemplo, cabelo, lasca de unha, brinco. A gente fala sobre brinco, aí os manipuladores sempre falam pra mim: Paula, mas é tão pequenininho. Ó, olha esse meu brinco, não é pequenininho? Os manipuladores sempre chegam pra mim e falam: Paula, mas é tão pequenininho, isso aqui não vai fazer nada. Exatamente, é pequeno, às vezes cai uma tarraxa. Se uma criança se engasgar com aquela tarraxa, isso é um risco muito grande de acontecer, né? Muito real. Né? As pessoas que são mães sabem, as crianças podem se engasgar com maior facilidade. Aí vai consumir uma carne, vai consumir um pão, seja o que for, e tá lá uma tarraxa, essa criança ela pode engasgar por causa disso, certo? Então a gente tem que pensar nas contaminações físicas. Contaminação química. O que é contaminação química? Quando é causado por algum produto químico. Exemplo, eu vou higienizar o setor ao mesmo tempo que eu estou manipulando. Isso pode contaminar o alimento. Alguém pode ter uma intoxicação devido a isso, né? Ou muitas vezes algumas pessoas, manipuladores, deixam um remédio próximo à área de manipulação. Eu já vi isso. E esse remédio ele pode acabar caindo, então, nesse alimento que pode contaminar, causar uma contaminação química. Além disso, gente, esmalte, maquiagem, são produtos químicos. Pode contaminar o alimento através de uma contaminação química. Mas e base, Paula? Base é esmalte? Base é um produto químico, sim, e ele pode contaminar o alimento, sim. Então, não pode nem base, certo? Perfume, nem se fala, gente. Produto químico, a gente tem que cuidar com esses detalhes também, certo? Contaminação biológica. Diferente da contaminação física que a gente vê, a contaminação biológica a gente não vê, né? Como, por exemplo, bactérias, a gente não vê a olho nu, não enxerga a olho nu, mas ela pode contaminar o alimento, que muitas vezes é muito pior. Por quê? Se tem um cabelo no seu prato, você não vai consumir, certo? Se tem lá enfim, você consegue ver, já aconteceu, gente, perderem a aliança, acreditem, já vi, já presenciei, dentro do alimento. Então, se você vê, você não consome, certo? Mas bactérias vocês não enxergam a olho nu. Então, pode o alimento estar todo contaminado por bactérias, né? E vocês não enxergarem, consumirem e acabarem passando mal, certo? Terem alguma doença. Então, uma contaminação biológica é aquilo que você não vê, são micro-organismos, então, que podem contaminar esse alimento e te fazer passar mal, fazer você ficar doente. Contaminação ambiental, por exemplo, esse ambiente tem muita poeira, né? É que o que eu falei para vocês de não construir uma empresa perto de focos, então, de fumaça, enfim, seja o que for, a gente tem que minimizar, então, essa contaminação ambiental também, né? Contaminação cruzada é quando micro-organismos de um alimento vão passar para outro alimento. Como que isso acontece? Exemplo, um frango, gente, ele pode ter o quê? Uma bactéria chamada, vamos lá, quero que vocês conversem comigo também, por mais que esteja do outro lado da telinha. Pode ter salmonela, mas digamos que esse frango ele vai passar então por um processo de cocção, de cozimento, fritura, seja o que for, e vai eliminar então parte dessas bactérias, ou vai eliminar toda essa bactéria. E depois vocês utilizam então uma faca para cortar esse frango, certo? Essa faca ela fica contaminada e vocês continuam a cocção do frango, mas com a mesma faca vocês vão cortar o tomate que vai ser utilizado para salada. Esse tomate não vai passar por um processo de cocção. Então vocês podem estar levando esse micro-organismo para esse tomate, certo? Então quem for consumir esse tomate pode ter uma salmonelose, por exemplo, certo? Ou até isso acontece muito também, gente, na confeitaria. Exemplo, eu tô fazendo um bolo de nozes, certo? E eu utilizo a mesma espátula, o mesmo utensílio para fazer um bolo de morango. Quando alguém for comprar esse bolo de morango, não vai estar nos ingredientes nozes. Mas digamos que eu sou alérgica, sou intolerante a nozes, algo assim. Se eu consumir esse bolo que teve resquício, que teve essa contaminação cruzada de nozes, como no ingrediente não dizia que tinha nozes, eu vou consumir tranquilamente, porém eu posso passar mal sim, porque teve essa contaminação cruzada, certo? Então, a gente tem que minimizar esse risco, ensinar os manipuladores a fazer a correta higienização, a troca de utensílios, de tábuas, etc., equipamentos, para minimizar o risco de contaminação cruzada. Outro exemplo, gente, que é muito importante, acontece muito de contaminação cruzada, é o uso de luvas, o uso inadequado. Por quê?
Porque aí você coloca a luva e você tem aquela falsa sensação que a tua mão tá limpa pra sempre, né? Eternamente. Aí você pega no dinheiro, você pega no lixo, você pega não sei onde e vai manipular o alimento com aquela luva e tá levando um monte de contaminação para esse alimento, certo? Então tem que ser trocada com frequência, né? É bacana, gente, que a gente tem uma série de documentos que podem ser utilizados como base para os nossos treinamentos, que são disponibilizados muitas vezes pela vigilância sanitária, né, ou pela Anvisa, enfim, como, por exemplo, essa cartilha sobre boas práticas em serviço de alimentação, da RDC 216, que ela é disponibilizada gratuitamente, certo? E ela pode ser utilizada como base para os nossos treinamentos, certo? Então, tem uma série de documentos que a gente encontra na internet, sim, de forma gratuita, para estudar um pouco mais sobre boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação, que a gente pode, primeiramente, aprender, para depois a gente conseguir transbordar e ensinar os manipuladores, e não só os manipuladores, ensinar toda a população. Afinal, os consumidores precisam saber como comprar, né? Em um supermercado, em uma padaria, em um açougue. Eles precisam saber como comprar para ter uma saúde, né? Então, vocês podem ensinar tudo isso para eles, certo? Além de treinamentos específicos, como treinamentos de boas práticas, treinamentos de DTA, que é doenças transmitidas por alimentos, geralmente, como que a gente ministra esses treinamentos? A gente une, então, todos os manipuladores, né, em uma sala e conversa com todos eles em conjunto. Até porque esse treinamento ele deve ser documentado. Então, esses manipuladores eles devem assinar uma lista de presença para ter como comprovação para os órgãos fiscalizadores que sim, foi realizado, foi ministrado esse treinamento para os manipuladores, certo? Mas, além desses treinamentos obrigatórios, que devem ser com todos os manipuladores, a gente pode realizar treinamentos em loco, cursos em loco. O que significa isso? Realizar treinamentos específicos para cada setor. Por quê? Digamos que um setor ele tá precisando, né? Você vai no setor e você vê que ele não tá tendo uma higienização adequada. Então, você cria um curso em loco e vai naquele setor em específico e dá um treinamento específico para o setor no local de trabalho deles, no setor mesmo. Isso é muito bacana e é muito eficiente para vocês realizarem, tá? Exemplo de temas: higienização, troca de facas, troca de utensílios, a higienização correta das mãos, né, do setor, dos equipamentos, para como evitar a contaminação cruzada, os cortes, como realizar os cortes corretamente, sem que haja perdas, enfim, tem uma série de treinamentos em loco que vocês podem realizar, né? A questão do binômio de tempo e temperatura, armazenamento correto. Enfim, já dei uma série de dicas para vocês, de cursos que vocês podem realizar em loco. Mas isso é simples, é só você entender a realidade daquele setor, né? Estar naquele setor, você já consegue visualizar o que eles estão precisando, qual que é a necessidade, como eles podem melhorar. Então, você pode realizar um treinamento específico para eles melhorarem nesse quesito, certo? Isso é muito importante e isso é muito eficaz, certo? E além disso, gente, tem mais treinamentos que a gente pode e deve realizar, como por exemplo, sobre o manual de boas práticas, POPs, PACs. Eu já elaborei, digamos assim, um exemplo. Eu elaborei um manual de boas práticas, então, para esse estabelecimento. Eu posso fazer um treinamento para esse estabelecimento de como fazer a leitura desse manual de boas práticas, como entender o que é um manual de boas práticas, se a vigilância sanitária, por acaso, for lá, ou, enfim, o serviço de inspeção, o órgão fiscalizador for lá e pedir para vocês, para os manipuladores, eles precisam saber, né? O gerente, os encarregados, enfim, proprietário. Eu posso fazer treinamentos, então, ensinando o que são esses documentos, como fazer a leitura e caso eles precisem de alguma coisa, eles saibam realmente, né? Entender esse documento. Então, a gente pode fazer esses treinamentos específicos para documentação, para implementação também, certo? Gente, é isso que eu queria falar para vocês, né, de uma maneira prática, um pouquinho sobre as boas práticas de fabricação. A gente vai continuar com esse intensivão, foi apenas a primeira aula.
apenas para destravar então a mente de vocês nesse quesito de boas práticas e treinamento, certo? Mas a gente vai continuar, então vamos já ficar focados e esperar a próxima aula para a gente continuar esse estudo, esse intensivão sobre inspeção e tecnologia de alimentos e como atuar em responsabilidade técnica e consultoria, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula.